Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Instruções dos Espíritos. A Vingança. Jules Olivier, Paris, 1862. A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é, como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. Vingar-se é ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrário a este preceito do Cristo: perdoai aos vossos inimigos. Que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade e a vileza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga às claras. Quando é o mais forte, precipita-se como uma fera sobre o que considera seu inimigo, pois basta vê-lo para que se inflame a sua paixão, a sua cólera e o seu ódio. Nos mais das vezes, porém, assume uma atitude hipócrita, dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma, então, caminhos escusos, seguindo o inimigo na sombra, sem que este desconfie, e aguarda o momento propício para feri-lo sem perigo. Ocultando-se, vigia-o sem cessar, prepara-lhe cilada odiosa, e quando surge a ocasião, derrama-lhe o veneno na taça. Se o seu ódio não chega a esses extremos, ataca-o na sua honra e nas suas afeições. Não recua diante da calúnia, e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas em todas as direções, vão crescendo pelo caminho. Dessa maneira, quando o perseguido aparece nos meios atingidos pelo seu sopro envenenado, admira-se de encontrar semblantes frios onde outrora havia rostos amigos e bondosos. Fica estupefato quando as mãos que procuravam a sua agora se recusam a apertá-la. Enfim, sentem-se aniquilado, quando os amigos mais caros e os parentes o evitam e se esquivam dele. Ah, o covarde que se vinga dessa forma é 100 vezes mais criminoso que aquele que vai direto ao inimigo e o insulta face a face. Para trás, portanto, com esses costumes selvagens. Para trás, com esses hábitos de outros tempos. Todo espírita que pretendesse ter, ainda hoje, o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o lema: fora da caridade não há salvação. Mas não me deterei em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais ceder ao impulso da vingança, mas, pelo contrário, ao do perdão. Comentários. O Evangelho de hoje, ele fala sobre a vingança, né? E a gente pode perceber, nesse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vingança é um costume bárbaro que vai desaparecer assim como o duelo, né? E a gente pensa assim, o que era o duelo, né? Porque hoje já não existe mais. Mas há pouco tempo atrás, o duelo, ele era permitido por lei, né? Ou seja, você, vivendo sua vida, tinha sua honra ferida, né? Uma pessoa te desonrava e você poderia desafiar ela para um duelo, né? Antigamente acontecia isso com um duelo de espadas, né? E depois, com a invenção da arma de fogo, passaram para a arma de fogo. E aí o que acontecia? A pessoa que vencia o duelo, ela não recebia punição, né? Porque a lei autorizava o duelo, né? E aí acontecia que ele conseguia
se ele matasse a pessoa que desonrou, conseguir ter a sua honra garantida de volta, ter a sua honra de volta e assim conseguir viver tranquilo, né? Não viver desonrado para o resto da vida. Você vê que isso é um costume totalmente bárbaro que a sociedade tinha até pouco tempo atrás e que foi extinto. Graças a Deus, hoje já não temos isso, que mostra que nossa sociedade está evoluindo moralmente e hoje somos muito melhores do que a gente já foi no passado, né? Falando um pouco mais sobre os costumes bárbaros que o povo antigo tinha, né? A gente pode falar sobre o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento, a gente sabe que tinha a parte que era imutável, que era os 10 mandamentos, né? Enviados por Deus, que servia como um norte para as pessoas seguirem e não errarem. Mas Moisés, vendo que a sociedade era extremamente primitiva, ele precisou colocar algumas leis civis para dar ainda mais segurança naquela sociedade e colocar ordem em tudo para a sociedade continuar seguindo um caminho certo, né? Então a gente pode perceber que ele colocou certas leis que eram totalmente que são totalmente inutilizadas hoje, né? Como o olho por olho e o dente por dente, que autorizava que as pessoas se vingassem, né? Cada um cuidava da sua coisa e se outro vier, cada um que se defenda, né? E também tem uma outra lei que a gente acha até engraçada, que assim, tinha uma lei que falava que se o ladrão chegasse de noite, a pessoa que era a vítima podia se defender, né? Mas se fosse de dia, não podia. Talvez porque não existia energia elétrica naquela época e seria muito mais complicado ele cuidar da propriedade de noite, alguma coisa assim, né? Mas a gente vê que foi uma lei totalmente primitiva, né? Que hoje a gente já não usa mais esse tipo de lei, porque ela autoriza que a pessoa se defenda de noite, né? Mas se o bandido chegar de dia, ele já não pode se defender, né? E se ele se defender, ele vai ter que ser condenado. Então a gente percebe que o Antigo Testamento realmente tinha leis que autorizavam esses costumes bárbaros. A gente pode ver que a vingança, como sendo um costume bárbaro, é um sinal de atraso evolutivo, né? Aquele desejo de pagar com o mal aquilo que fizeram de mal com a gente, é um sinal de atraso evolutivo, né? Porque a gente não pode fazer isso. Isso é totalmente contrário ao preceito do Cristo: perdoai aos vossos inimigos, né? Ele ensina que a gente deve perdoar o nosso irmão, mesmo que ele erre, né? A gente tem que ter indulgência para com eles. Então a gente tem que perceber esse lado e olhar a nossa vida, que se a gente alimenta essa raiva, esse ódio, a gente não está seguindo o caminho do bem. O caminho que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, é que a doutrina espírita veio reafirmar, né? Que a gente precisa seguir com o perdão, com o amor ao próximo, né? Que essa é a única forma da gente conseguir a nossa evolução espiritual. Agora, é claro que a gente não pode dar brecha para que essas pessoas que ainda têm esse atraso evolutivo, que ainda têm a tendência ao mal, possam vir a nos prejudicar, né? É claro que se você faz de tudo o possível para que aquilo não ocorra, se você é totalmente precavido para que o bandido não faça alguma coisa, as pessoas não façam um mal a você, e mesmo assim acontece esse mal, então isso é um sinal que pode ser uma prova ou uma expiação. Então a gente tem que ser indulgente para com eles e aceitar esses problemas com bastante resignação, né? Porque a gente precisou passar por essa situação. Vale lembrar que todos nós, quando reencarnamos, fazemos uma programação toda voltada para o bem. Então, se às vezes acontece alguma coisa dessa,
é como eu falei, pode ser uma prova, uma expiação que a gente tem que suportar. Não adianta se vingar, porque se a gente alimenta isso e depois acaba se vingando, a gente está criando mais débitos que vamos precisar expiar em uma outra situação, entendeu? Sem contar que alimentar o ódio, a raiva, todos esses sentimentos negativos atraem obsessores e assim eles nos ajudam através da conexão que eles estabelecem com a gente, porque quando a gente baixa a nossa vibração, eles jogam um pensamento, se a gente capta aquele pensamento, a gente acaba criando um vínculo com eles. Então eles, a partir de um determinado momento, eles conseguem colocar mais pensamentos na nossa cabeça, criando um vínculo ainda maior com a gente. E às vezes esse vínculo está tão forte que eles conseguem que a gente faça determinadas coisas que realmente, se a gente estivesse pensando, não faria. Então, isso é muito complicado, isso é um negócio que a gente tem que prestar bastante atenção para não aceitar esses pensamentos negativos desses obsessores, para que a gente não prejudique ainda mais a nossa caminhada evolutiva, tá certo? Allan Kardec ensina no Livro dos Médiuns que a melhor forma de afastar esses maus espíritos é atraindo os bons espíritos. E como é que a gente vai conseguir fazer isso? A gente vai conseguir fazer isso através da reforma íntima, fazendo a caridade, se aprofundando nos estudos da doutrina espírita, entendeu? Todos os sentimentos que são positivos, a gente atrai espíritos bons, que querem nos ajudar. Mas todos os pensamentos negativos, atitudes erradas, ela atrai espíritos inferiores que querem nos prejudicar e prejudicar o próximo. E aí eles podem acabar utilizando a gente para conseguir o objetivo deles. Então vamos prestar muita atenção nesses sentimentos negativos que prejudicam a gente, né? Nessas raivas, o ódio também, né? São coisas que o espírita não pode ter, né? A gente aprende aqui no Espiritismo que a gente precisa perdoar os nossos inimigos. E vale lembrar que nenhum erro fica impune aos olhos de Deus. Essas pessoas que erram, mesmo que ela te faça um mal, ela te faça você ficar extremamente triste, você perdoando, você está fazendo a sua parte, certo? A gente não pode retribuir o mal com o mal, tem que retribuir o mal com o bem, praticando perdão, né? Ajudando o próximo, né? Pode ser que a gente possa até consolar essa pessoa que errou, mostrar o caminho certo, né? E a providência divina, ela cuida de tudo. Então, se ela errou agora, ela vai precisar reparar esse erro em algum outro momento. Então, não precisa você ficar com essa raiva, esse ódio imenso que você não vai fazer justiça. O único que pode realmente fazer a justiça e faz a justiça é Deus. E isso ele faz através da reencarnação, né? Por isso que a gente passa por diversas reencarnações, sempre com provas ou expiações, né? A gente precisa passar e reparar os erros que cometemos, porque, como eu falei lá no começo, aquela sociedade antiga que tinha costumes bárbaros, fomos nós, né? Nós no passado erramos muito. Com certeza a gente fez muitas barbaridades e hoje estamos aqui precisando pagar esses erros que cometemos. Então, nada mais justo do que a gente enfrentar todas as nossas dificuldades com bastante resignação e confiando no nosso Mestre Jesus e em Deus. Sempre lembrando do ensinamento do Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Que Deus e nosso Mestre Jesus continue a iluminar a nossa caminhada e que os bons espíritos possam sempre nos auxiliar. Quem quiser deixar dúvidas e comentários, fique à vontade. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho.
Prece final. Agradecemos a todos que participaram deste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos para que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus, e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe.